igreja, irmãos, tinha isso. Jesus dá esse elogio a essa igreja, que eles conservavam, retinham o nome de Jesus Cristo. E depois ele fala: e não negaste a minha fé. O que significa isso, será, não negar a fé de Jesus Cristo? Alguém sabe? O que é não negar a fé de Jesus Cristo? Crer somente em Jesus Cristo é o Salvador? Não aceitando outros deuses? Exatamente, não é? Exatamente. Eles eram doutrinariamente sãos, não é? Ou seja, eles realmente guardavam a fé. Guardar a fé, irmãos, não é ter fé. Quando Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está falando, irmãos? Que fé é essa? É a doutrina, exatamente, de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que Jesus Cristo é. Então esta igreja, irmãos, eles não tomavam o nome de Deus em vão, e eles também não negou a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, a doutrina de Jesus Cristo. Depois dele elogiá-los, ele diz assim: mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, este homem foi um homem que não negou a fé. Eles o queimaram porque ele recusou rejeitar a fé, recusou rejeitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E ele está falando, Jesus está falando assim: mesmo depois de vocês terem visto o que aconteceu com a minha fiel testemunha, vocês continuaram o quê? Sendo fiel e não negaram a fé. Quantas vezes, irmãos, você e eu, por coisas pequenas, mínimas, nós negamos a fé? Sabia, pastor? Por coisas pequenas, nós negamos a fé. Jesus Cristo falou uma certa vez: aqueles... Eu vou citar só a última parte: não os deixarei envergonhado diante do Pai. O que Jesus falou? Aqueles que não se envergonharem de mim, eu o quê? Não os negarei diante do Pai. Às vezes dá vergonha de Jesus, não dá, Davi? Fala a verdade. Vocês não sabem o que é sentir vergonha de Jesus, irmãos? Alguém sabe? Tem coragem de carregar a Bíblia debaixo do braço da igreja. Falei negar. Eu tenho entendimento que você chega, se tiver meio com algum lugar que está falando: a paz do Senhor, não responde, não. Isso eu não vivi. Irmãos, isso é sério, irmãos. Você sabia disso? Isso é sério. É sério. Tem vergonha. Está faltando, sabe o que, irmãos? Convicção. Às vezes está num lugar onde mais do que nunca as pessoas precisam ouvir uma palavra de esperança, e a pessoa se envergonha naquele momento. Irmãos, é fácil ser crente aqui dentro. Sabia, pastor? É uma delícia ser crente aqui dentro. Sabe por quê? Vocês são igual a eu. Faz de conta. Mas e lá fora? E no trabalho? E no momento de dificuldade, onde só tem intelectuais? Né? Será que você tem coragem de falar: eu sou cristão? Não é só falar, não é, irmãos? Mas agir no momento certo, não é? É difícil, irmãos. E este povo aqui, mesmo mediante a morte, irmãos, a morte aqui foi física, mas quantos de nós tememos morte no sentido de perda de finanças, perda de posição? Porque às vezes nós não manifestamos a nossa crença ou a nossa fidelidade para com Jesus Cristo porque nós temos medo de perder um amigo. Sim ou não? Sim. Temos medo de perder o trabalho, ou depois ser olhado como um qualquer. E lembre-se das palavras de Jesus Cristo:
Aqueles que não se envergonharam de mim, eu não os negarei diante do Pai. Porque se envergonhar, irmão, depois vai falar assim: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ah, Jesus, eu cantei na sua igreja, eu preguei na sua igreja, eu distribuí folheto na sua igreja, eu falei em línguas na sua igreja, eu profetizei. Um dia lá eu até orei e a irmã foi curada. Jesus fala: apartai-vos de mim. Coisa terrível, irmãos. Que elogio que Jesus Cristo deu para esse povo. Mas aqui ele começa agora a falar alguma coisa que estava acontecendo naquela igreja. Depois dessa carta, que aparentemente estava sendo uma carta maravilhosa, carta 10, né, Davi? Aí ele fala: opa, peraí, não fica tão alegre não. Todavia, o quê? Tenho algumas coisas contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão. Ou seja, irmãos, alguns dentro daquela igreja, eles estavam seguindo a doutrina de Balaão. Alguém abre comigo lá. Nós não vamos contar toda a história de Balaão, mas eu creio que é necessário, irmãos, porque é um estudo e muitas pessoas talvez nunca ouviram falar de Balaão, não é isso? Capítulo 22 de Números. Israel, agora o povo de Deus, eles estavam em direção a Canaã, não é? Sendo liderado pelo grande Moisés, e todos os lugares que eles passavam, eles obtinham vitória, não é isso? E o povo já estava preocupado com esse povo de Deus. E um homem chamado Balaque, rei dos midianitas, ele vê de longe aquele povaréu, e era muita gente, irmão. Ali estava o povo de Deus que já estava retinindo no ouvido de todo mundo. Esse povo aí, ó, Deus dá vitória para ele onde eles passam. E ele agora ficou preocupado, esse homem chamado Balaque, esse rei dos midianitas. Ele vai lá e chama um homem chamado Balaão. Eu creio que Balaão era profeta de todo mundo. Ele era profeta de Deus e profeta de tudo que não prestava. E esse homem manda chamar Balaão, manda, porque se Balaão amaldiçoar aquele povo realmente vai ser amaldiçoado. E Balaque chama esse homem e fala para ele: olha, eu vou te pagar aí tanto, né? Te dá uns $1000 aí, você vai lá e amaldiçoa aquele povo. E Balaão gostou, irmão, ele aceitou o negócio. Só que Deus falou para ele o quê? Você não pode amaldiçoar esse povo. Não pode. E mesmo assim, irmãos, Balaão falou assim: Balaque, faz que traz aí uns animais aí, vamos levantar um altar para Deus, porque Deus, irmãos, Deus ele gosta de sacrifício. Olha o pensamento do rapaz. Vai lá, faz um altar para Deus, sacrifício, tanto de... para ver se o cheiro chega suave nas narinas de Deus, e Deus fala: não, vamos mudar de ideia, deixa ele amaldiçoar aquele povo. Que coisa, meu irmão, vocês estão vendo o tipo de homem que era Balaão? Tentou de vários altares que ele erigiu, para que Deus pudesse permiti-lo amaldiçoar o povo, mas Deus falou: esse povo foi abençoado. Sabe o que ele faz então, irmãos? Ele ensina o povo a comer comidas oferecidas aos ídolos. Depois vocês continuam lendo a história, é uma história interessante. E também a praticar fornicação. Fala assim: já que não posso amaldiçoar, então vamos fazer esse povo cair de outra forma. Deixa as mulheres deles se misturarem com os homens, com mulheres de outras nações. E isso era permitido por Deus, irmãos? Não. Então, irmãos, a doutrina de Balaão eram aqueles que recebiam dinheiro. Isso não acontece nos nossos dias, né? Tem líder por aí, irmão Tiago, evangélico, recebendo dinheiro para fazer o povo de Deus não ser abençoado? Tem ou não tem?